Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui o nosso intérprete, o Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Tudo bem. Vamos lá então? Na aula de hoje vamos falar sobre as propriedades de potência. Vocês saberiam como resolver essa situação? 2 elevado a menos 6 vezes 2 elevado à quarta potência? Então, já falamos isso em aulas anteriores. Quando as potências possuem a mesma base e estão multiplicando, eu conservo a base e somo os expoentes, ok? Bom, vamos então treinar um pouquinho? Nessa situação nós temos menos 1 elevado à segunda potência vezes menos 1. Então, eu vou conservar a minha base, que é menos 1, e vou somar os expoentes. Como se trata de uma multiplicação, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Lembrem-se que essa regra ela só pode ser aplicada quando as potências possuem a mesma base. Se aqui fosse outra base, por exemplo, fosse menos 2, eu não poderia aplicar essa propriedade, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Terminando então de resolver aqui, nós temos menos 1 elevado a 3 e agora vamos resolver a potência. Então, eu tenho menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ou seja, quando eu tenho uma base negativa com expoente ímpar, o meu resultado final vai ficar menos 1, ok? Bom, vamos falar então da segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós temos que a divisão de potências de mesma base, na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, se eu tenho menos 3 elevado à quinta potência, dividido por menos 3 elevado à terceira, eu vou manter a base menos 3 e subtrair os expoentes, que vai ser igual a menos 3 elevado ao quadrado. Pessoal, lembrando que essa regra da divisão também só é válida quando as potências possuem a mesma base, ok? Como aqui é menos 3 e aqui também é menos 3, eu posso aplicar essa propriedade. Bom, resolvendo então, nós temos menos 3 elevado à segunda potência, ou seja, nós temos uma base negativa com expoente par. Sempre quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado fica positivo. Olha lá, menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3, 3 vezes 3 é 9 e menos com menos é mais 9, ok? Vamos praticar um pouquinho? Então, aqui no Praticando 1, ele pede para você reduzir a uma única potência. Então, você vai aplicar as propriedades que nós acabamos de falar. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e nós já voltamos.
Vamos lá? Na letra A, nós temos 5 elevado à sexta potência vezes 5 ao quadrado. Então, eu mantenho a minha base 5 e somos expoentes. Somos expoentes porque é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, na letra A, B e C, nós temos multiplicação de potências de mesma base. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, x elevado à sexta potência vezes x elevado à sétima, x elevado à 13ª potência. Agora, reparem aqui, ó, x elevado à quinta potência vezes x elevado ao cubo vezes x. Esse x, como ele não tem expoente, o expoente vale 1, mas eu devo adicioná-lo na soma, ok? Eu devo incluir ele na soma. Então, eu vou fazer x elevado a 5 mais 3 mais 1. Resultado final, x elevado à 9ª potência, ok? Na letra D, nós temos multiplicação também de potências de mesma base. Então, mantenho a minha base m e somos expoentes. M elevado a 11, ok? Ah, professora, mas o m não tem valor. Não tem problema, é só para você aplicar as propriedades, tudo bem? Na letra E, a elevado à primeira potência, né? Então, lembra sempre, quando não tem expoente, expoente vale 1, vezes a elevado à segunda potência, vezes a elevado à primeira de novo. Então, eu mantenho a base A e somos expoentes. Então, resultado da letra E, a elevado à quarta potência. E na letra F, mantenho a minha base 2 e somos expoentes. Então, 2 elevado à 14ª potência, ok? Exercício 2, reduza também a uma só potência. Percebam que agora vocês têm divisão de potências de mesma base. Então, deem uma olhadinha, verifiquem se todos têm a mesma base, ok? E lembrem-se, na divisão de potências de mesma base, conservam-se a base e subtraem-se os expoentes, ok? Já voltamos.
Vamos lá? Então, na letra A, olha lá, menos 3 elevado à sexta potência dividido por menos 3 elevado ao quadrado. É a mesma base nas duas potências? Sim, a base é menos 3. Então, eu mantenho a base menos 3 e subtraio os expoentes, ok? Por que eu subtraio mesmo? Porque é uma divisão. Se fosse multiplicação, nós somaríamos os expoentes, ok? Na letra B, mais 4 elevado a 10 dividido por mais 4 ao cubo. Então, eu mantenho a base mais 4 e subtraio os expoentes. Mais 4 elevado a 7. Letra C, as duas potências possuem a mesma base? Sim, possuem. Aqui é menos 5 e aqui também é menos 5. Então, eu mantenho a minha base menos 5 e como é uma divisão, eu subtraio os expoentes. Então, o resultado final da letra C, menos 5 elevado à quarta potência. Na letra D, nós temos mais 3 elevado à nona potência, dividido por 3 elevado à primeira potência. Então, eu mantenho a base mais 3 e subtraio os expoentes. Então, vai ficar mais 3 elevado à oitava potência. Na letra E, menos 2 elevado a 7, dividido por menos 2 elevado a 5. Mantenho a base menos 2 e subtraio os expoentes. Menos 2 ao quadrado. E na letra F, menos 3 elevado à sexta potência, dividido por menos 3 elevado à primeira potência. Lembre-se sempre, quando ele não tem o expoente vale 1. Então, eu mantenho a base 3, menos 3, e subtraio os expoentes. Menos 3 elevado à quinta potência, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho dessa terceira propriedade. Essa é a propriedade de potência de uma potência, tá? O que acontece? Nesse caso, nós temos o menos 2 elevado à terceira potência e separado aqui por um colchetes, essa potência está elevada a um outro expoente. O que eu faço? Eu multiplico esses dois expoentes e transformo em um só. Então, menos 2 elevado à terceira e tudo isso elevado a 2 é igual a menos 2, aqui está faltando um sinalzinho de menos, tá? É igual a menos 2 elevado à sexta potência, ok? Então, vamos lá, ó. Se nós fôssemos resolver, então, se esse 2 fosse positivo e nós fôssemos resolver 2 elevado à sexta potência, nós teríamos que repetir esse 2 6 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Então, 2 elevado à sexta potência, 64. No exercício 3, no praticando 3, vocês também vão reduzir a uma única potência. Ou seja, vocês vão multiplicar os expoentes e vão transformar em um único expoente, ok? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos.
Vamos lá? Na letra A, nós temos menos 4 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Então, nós multiplicamos os dois expoentes e o resultado final, menos 4 elevado à sexta potência. Ou seja, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Pessoal, como o exercício falou, para a gente reduzir a uma única potência, nós não vamos resolver essas potências, ok? Vamos deixar o resultado em forma de potência mesmo, como o exercício pediu, ok? Então, na letra B, nós temos mais 5 elevado à terceira potência, tudo isso elevado à quarta. Então, eu multiplico os expoentes. Resultado, mais 5 elevado a 12. Menos 3 elevado a 3 e tudo isso elevado a 2. Menos 3 elevado à sexta potência, ok? Bom, na letra D, nós temos menos 7 elevado a 3 e elevado à terceira potência novamente. Então, eu mantenho a base, que é menos 7, e multiplico os expoentes. Então, menos 7 elevado à nona potência. E na letra E, mais 2 elevado à quarta, tudo isso elevado à quinta. Vai ser igual a mais 2 elevado a 20. E, por fim, na última, nós temos menos 7 elevado à quinta, tudo isso elevado à terceira potência. Mantenho a base menos 7 e multiplico os expoentes. Menos 7 elevado a 15 ou a 15ª potência. As duas maneiras estão corretas, ok? Bom, vamos para o praticando 4. Sendo A igual a 2 elevado à sétima potência, vezes 3 elevado à oitava, vezes 7, e B igual a 2 elevado à quinta potência, vezes 3 elevado à sexta, qual será o quociente de A por B? Lembrando que quociente é o mesmo que divisão. Então, vocês vão pegar o valor de A e vão dividir por B. Lembre-se de aplicar as propriedades de potência. E lembre-se que essas propriedades são aplicadas apenas para potências de mesma base, ok? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos. Vamos lá, pessoal? Então, nós vamos dividir, nós vamos determinar o quociente de 2 elevado à sétima vezes 3 elevado à oitava vezes 7, né? Dividido por 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à sexta. Então, vamos lá. Esse 2 elevado à sétima está dividindo por 2 elevado à quinta. Eu só posso dividir potências de mesma base. Por se tratar de uma divisão, eu mantenho a base 2
e subtrai os expoentes, ok? Então, vai ficar 2 elevado à sétima potência dividido por 2 elevado à quinta. Mantenho a base, subtraio o 7 com o 5, que vai dar 2, ok? E agora? Eu vou dividir o 3 elevado à oitava potência por 3 elevado à sexta. Então, eu mantenho a minha base 3 e subtraio os meus expoentes. Então, minha base é 3. 8 menos 6 é 2. Então, 3 elevado ao quadrado. E esse 7 aqui, ó, o que eu faço com ele? Eu vou ter que mantê-lo. Ou seja, eu não vou conseguir operar ele com ninguém aqui, porque eu não tenho outra base aqui no denominador ou no próprio numerador que também seja 7. Né? Então, eu só posso aplicar as propriedades quando as potências possuem a mesma base, ok? Qual o resultado final? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7, ok? Bom, e se a gente quiser resolver esse exercício? Nós resolvemos primeiro, então, as potências. Olha lá, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 7, 252, ok? Bom, na aula de hoje, nós falamos sobre as propriedades de potência. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!